Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estar iniciando hoje mais um conteúdo novo, né? Nós finalizamos toda a parte de sistemas lineares e vamos hoje começar a parte de polinômios, né? Que é o nosso último conteúdo aqui da ementa da disciplina de Fundamentos da Matemática, né? Então, essa parte de polinômios ela é a última coisa que vocês vão realmente necessitar para as próximas disciplinas que virão. Como, por exemplo, álgebra linear, que vocês vão ter aula, né? A própria geometria analítica, todo o conteúdo dessa disciplina de fundamentos vai ser a base para aquilo que vocês vão ver futuramente nessas outras, certo? Então, como eu costumo frisar, é essencial que vocês entendam tudo, que vocês compreendam tudo e tirem todas as dúvidas, porque se você passar na disciplina, mas com uma certa dificuldade, ao chegar nas disciplinas seguintes, você vai ter mais dificuldade ainda. Então, é necessário que todas as dúvidas sejam tiradas, que você possa compreender bem tudo que é apresentado aqui. E, claro, saia sem nenhuma dúvida, é praticamente impossível, mas com o mínimo de dúvidas possível, certo? Então, esse é o último assunto, e é dele que nós vamos iniciar hoje para... Como você já sabe, já estamos finalizando a disciplina e aí a gente vai dar os encaminhamentos para o final dela, tá bom? Já estipulando prazos de trabalho e tal, essas coisas. Isso vai ser feito nas próximas semanas, tá? Eu vou passando para vocês no Classroom tudo que a gente for fazendo. Bom, iniciando, nós temos que primeiro definir o que é um polinômio, né? O polinômio seja dado uma sequência de números reais, A0, A1, A2 até a N, certo? Uma sequência de N números reais. Dada essa sequência, nós vamos considerar uma função que vai dos reais nos reais, que é dada por, como nós podemos ver aqui, ó, f de x igual a 0 mais a1x mais a2x2 até a n xn, certo? Como a gente pode ver aqui, certo? Isso daqui é uma função, certo? Essa função nós chamamos ela de função polinomial ou simplesmente nós chamamos de polinômio, certo? Então isso é um polinômio. De maneira que esse polinômio ele tem alguns elementos importantes, né? A0, A1, A2 até a N são chamados de coeficientes. E A0, A1x, A2x2 até a N xn são chamados de termos do polinômio. Então nós temos os coeficientes e temos os termos do polinômio, certo? Como o polinômio ele é uma função, assim como em toda e qualquer função, ele tem nós temos como calcular o valor numérico dela, né? Aquilo que a gente fazia lá, a gente atribui um valor para x e encontra um valor numérico, né? Então isso nós chamamos de valor numérico da função polinomial ou do polinômio. Então seja dado um número real a, tá bom? E um polinômio no formato que a gente viu acima, nós vamos chamar de valor numérico de f em a imagem de a pela função f, ou seja, eu vou pegar o valor de a, trocar x por a e fazer a conta. Essa conta que é feita aqui é o valor numérico da função em a, certo? Por exemplo, dado a nossa função aqui, f de x igual 2 mais x quadrado mais 3x ao cubo. Antes de eu resolver esse exemplo, eu só quero ilustrar uma coisa que não ficou bem falada, bem explicada. Quem são os termos desse polinômio? Os termos são o 2, o x ao quadrado e o 3x ao cubo. E quem são os coeficientes? Na ordem é 2, 1, 1 e 3. Coeficientes são os números que acompanham os termos do polinômio, tá bom? Somente os números. Como não tem ninguém aqui, subtende-se que é 1, tá bom?
Então vamos lá. Seja dada essa função, ele quer que calcule na letra A f de 2. Ou seja, eu vou fazer 2 mais 2 mais 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 ao cubo. Ou seja, onde tem x eu troco por 2. Eu vou repetir aqui 2 mais 2. 2 ao quadrado é 4. 2 ao cubo é 8. Vezes 3 é 24. E aí a gente soma tudo. F de 2 será 24 mais 4, 28, com 2, 30, com 2, 32. Então, f de 2 é 32. Então, esse é o valor numérico do polinômio para quando x for 2. Certo? E agora ele quer que calcule o valor numérico do polinômio para quando x for 1. Então, onde tem x, nós vamos trocar por menos 1, na verdade. Para quando x for menos 1. Então, vai ficar f de menos 1 igual a 2 mais menos 1 mais menos 1 ao quadrado mais 3 vezes menos 1 ao cubo. F de menos 1 é 2 mais com menos menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1, vai ficar mais 1. Menos 1 ao cubo é menos 1, vezes 3 é menos 3. Então corta aqui, vai ficar 2 menos 3, que é menos 1. Então f de menos 1 é menos 1. Beleza? Entendido até aqui, né? Então vamos dar prosseguimento. Definição de polinômio nulo. O que é um polinômio nulo? Dizendo que f é um polinômio nulo quando f assume o valor numérico de 0 para todo número real x. E aí, como consequência dessa definição, né, nós temos o teorema que diz que um polinômio é nulo se e somente se todos os coeficientes forem nulos, ou seja, o caso de f de x igual a 0 é o polinômio nulo, ou seja, o polinômio que tem esse formato: 0 mais 0x mais 0x quadrado mais até 0x elevado a n, certo? Então isso aqui é um polinômio nulo, tá bom? Onde todos os coeficientes são iguais a 0. E obviamente tudo isso aqui vai ser igual a 0, tá bom? E tem a igualdade de polinômios, né? Quando é que dois polinômios são iguais? Se e somente se os coeficientes de f e g forem ordenadamente iguais, ou seja, coeficiente a coeficiente for igual. Isso vai nos ajudar a resolver o seguinte, certo? Por exemplo, deixa eu apagar aqui, né? Aí a gente resolve. Primeira, letra A. Ele quer que determine o valor de A, B e C de maneira que essa função aqui seja a função nula, ou seja, esse polinômio A mais B menos 5x quadrado mais B mais C menos 7x mais A mais C, isso vai ser igual ao polinômio nulo, que é quem? 0x quadrado mais 0x mais 0. E aí ele diz que dois polinômios são iguais quando? Se e somente se os coeficientes de f e g forem ordenadamente iguais, ou seja, esse for igual a esse, porque esse de cima é o coeficiente de x ao quadrado e esse de baixo é o coeficiente de x ao quadrado também. Então, a mais b menos 5 tem que ser igual a 0. B mais C menos 7 também é igual a 0. Por quê? Porque ambos são coeficientes de x. E por último, o coeficiente, o termo independente, né, o termo que não tem x, A mais C tem que ser igual a 0. Então nós vamos ter que A mais B menos 5 é igual a 0, que B mais C menos 7 é igual a 0 e que A mais C é igual a 0. Ok? E aí vamos tentar resolver esse sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Como é que a gente faz? Primeiro vamos organizar esse sistema aqui, certo? Eu vou ter A mais B igual a 5, B mais C
igual a 7, né? Eu passo o 5 para lá, mudando o sinal, o 7 também. E o A mais C é 0. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa terceira equação aqui e isolar C, certo? C vai ser quem? Menos A. E vou substituir na segunda. Como é que vai ficar? Vai ficar A mais B igual a 5. Na segunda eu vou ter B mais C, no caso vai ficar menos A igual a 7. Certo? Eu vou ter um sistema só com duas equações, porque eu eliminei a C. Ok? Aí como é que vai ficar aqui? A mais B igual a 5 e menos A mais B igual a 7. Soma as duas. Corta. 2B igual a 12. Então B é igual a 6, né? Passo 2 dividindo. 12 por 2 é 6. Se B é 6, quem vai ser A? Substitui em uma delas, certo? Vai ficar como? Se A mais B é 5, então vai ficar A mais 6 igual a 5. A vai ser igual a 5 menos 6. A vai ser igual a menos 1. Descobrimos A e B. Quem é C? C é menos A. Como é menos 1, vai ficar menos 1 com menos 1. Então C será igual a 1. Beleza? Então quem são os valores de A, B e C para que a função seja identicamente nula? Menos 1, 6 e 1. Beleza? É assim que a gente resolve igualdade. A gente iguala os polinômios os correspondentes com os correspondentes. Beleza? E aí nessa segunda questão é a mesma ideia. Ele dá duas funções polinomiais, f e g. E ele quer saber quais são as condições para que f seja igual a g. E aí nós vamos fazer essa conta aqui, certo? Vamos fazer essa conta aqui. Quem é f? F é a menos 1x quadrado mais bx mais c, certo? E quem é g? 2ax quadrado mais 2bx menos c. Então aí nós vamos igualar coeficiente a coeficiente para saber quais são as condições para que isso nós temos aqui uma identidade, uma igualdade. Quem é o coeficiente de x quadrado? A menos 1 e aqui é 2a. Nós vamos igualar. 2a igual a menos 1. Ok? Quem é o coeficiente de x? Aqui é b e aqui é 2b. Então nós vamos fazer 2b igual a b. E quem é o coeficiente de c? O coeficiente de c, opa, vou botar azulzinho aqui, né? O coeficiente do termo independente, né? Que não tem nenhum x, é c. E do outro lado aqui é menos c. Então vai ficar c igual a menos c. Ok? Vamos passar esse a para cá negativo. 2a menos a é igual a menos 1. Aqui vai ficar a igual a menos 1. Descobrimos o valor de a. B também vai passar negativo. 2b menos b igual a 0. Então b é igual a 0. E c passa positivo. Então vai ficar c mais c igual a 0. 2c igual a 0. Passa 2 dividindo. C é 0. Então, dadas essas funções, a condição para que haja uma igualdade é que a seja menos 1, que b seja 0 e que c seja 0. Senão, não tem igualdade. Beleza? Bom, para finalizar a aula, a gente vai falar agora dar início às operações entre polinômios, certo? Eu não vou me estender muito, porque esse conteúdo de polinômio é curto, né? A gente vai ter muita coisa na parte de divisão, né? Muita regra, e aí eu quero deixar uma aula só para divisão. Mas aí se eu adiantar muita coisa também, vai ficar sem conteúdo. Eu acho que na próxima semana e na outra a gente já termina essa parte de polinômios, que ela é bem tranquila mesmo, bem rápida, tá bom? Bom, como é que a gente soma os polinômios?
É mais ou menos a mesma ideia lá da igualdade. Na igualdade a gente não compara os termos correspondentes. Aqui na soma nós vamos somar os termos correspondentes. Então é o seguinte. Dado o polinômio fg, de maneira que f é a0 mais a1x mais a2x2 mais até a nxn. E g é b0 mais b1x mais b2x2 até bnxn. Nós chamamos de soma a adição, né? Dos termos correspondentes, ou seja, A0 com B0, nós vamos somar. Deixa eu até mudar a cor aqui para ficar diferente, né? Ficar melhor de ver. A1 com B1. Cadê, diabo? Muda aqui. A2 com B2. E claro, AN com BN. Ou seja, a gente vai somar os correspondentes, certo? Então, por exemplo, na prática, como é que eu faço? Ele quer, por exemplo, nesse exemplo, que a gente faça a soma entre f e g, tá? Então, eu vou fazer f de x mais g de x. Como vai ser isso? F é 4 mais 3x mais x quadrado. E g é 5 mais 3x quadrado mais x à quarta. Certo? Vamos lá. Quem são os termos independentes? Que não tem x acompanhando. É 4 e 5. 4 mais 5, 9. Quem são os termos que tem x? Só tem o 3x, então eu repito. Quem são os termos que tem x ao quadrado? É x quadrado, subtende-se que é 1 aqui, e 3x ao quadrado. 1 mais 3 vai dar 4x ao quadrado. E x à quarta só tem ele, então o resultado aqui vai ser esse aqui. Beleza? Soma os termos correspondentes, os termos independentes, os que tem x, o que tem x ao quadrado. Soma os números, somente os números, e coloca o resultado. Beleza? A operação da adição, assim como de números reais, tem suas propriedades. Quais são as propriedades? Propriedade associativa. O que isso quer dizer? Sejam dados 3 polinômios. F de x mais g de x mais h de x. A propriedade associativa me permite trocar a ordem de soma desses 3 polinômios. Eu posso somar primeiro h de x com g de x e por último, depois de feita essa soma, somar com f de x, que vai dar o mesmo resultado se eu fizesse f de x mais g de x. Então, não importa a ordem que eu escolho para somar, o resultado vai ser o mesmo. Certo? Comutativa. O que diz a propriedade comutativa? Que f de x mais g de x é igual a g de x mais f de x. E essas propriedades tem como provar, mas eu não vou fazer isso aqui não, tá? Porque senão a gente vai perder muito tempo e tal. E o nosso objetivo aqui é ser mais direto ao ponto e objetivo, tá? Elemento neutro da adição é o polinômio que eu vou botar aqui. F de x. Se eu somar f de x com o polinômio g de x e esse resultado der o próprio f de x, esse g de x aqui vai ser o meu elemento neutro. E esse elemento neutro geralmente é o polinômio nulo. Então aquele polinômio que tem todos os coeficientes iguais a zero, ele vai ser o elemento neutro da adição. Por quê? Por que ele vai ser o elemento neutro da adição? Porque quando eu somar ele com qualquer polinômio, vai dar o próprio polinômio. E a propriedade do inverso aditivo. O inverso aditivo é a mesma coisa do oposto. Que quer dizer o quê? O inverso aditivo é aquele termo que é aquele polinômio que quando eu somo com f, certo? Eu faço f de x mais g de x. E esse resultado aqui dá zero.
É o polinômio que, quando somado com o original, dá o polinômio nulo, dá o elemento neutro. Então, esse g de x nós chamamos de inverso aditivo ou oposto. O que é o polinômio oposto? É o mesmo polinômio f, só que trocando os sinais de cada termo do polinômio, certo? Então, se eu pegar um polinômio e somar com o seu oposto, o resultado vai ser zero, tá bom? Bom, gente, na próxima aula eu vou falar de subtração. Não, podemos falar logo agora, né? Deixa eu ver, está em 20 minutos só apenas, podemos falar de subtração logo. E aí a gente já finaliza tudo, tá? O que é a subtração? Subtração é você somar com o inverso aditivo de um polinômio. Então, seja dado dois polinômios. Deixa eu só botar de amarelo aqui, que fica melhor de ver. O polinômio f e o polinômio g, certo? Nós chamamos de diferença ou subtração f menos g a soma entre o polinômio f e o inverso do polinômio g, o inverso aditivo. Ou seja, isso aqui, certo? Por exemplo, para ilustrar a subtração de dois polinômios. Vamos pegar esses dois polinômios que a gente fez aqui, a soma, e vamos subtrair eles. A gente quer subtrair. Como é que a gente subtrai? A gente vai pegar o polinômio f e vai somar com o inverso aditivo de g. Então, quem é f? 4 mais 3x mais x quadrado. E quem é o inverso aditivo de g? É o próprio polinômio g, só que trocando todos os sinais. Então, vai ficar menos 5 menos 3x quadrado menos x à quarta. Então, muda o sinal de g e agora eu somo. 4 menos 5 dá menos 1. 3x não tem mais ninguém, né? Com quem somar, só repito. X quadrado, aqui eu tenho x quadrado e aqui eu tenho menos 3x quadrado, que vai ficar menos 2x quadrado, né? Subtendo que aqui é 1, subtrai e consegue sinal de maior. E aí só sobra x à quarta, então vai ficar menos x à quarta. Essa é a subtração entre os dois polinômios, tá? Então você vai pegar o f subtraído e somar com o oposto, o inverso aditivo ou o oposto de g, tá bom? Bom, gente, na próxima aula eu vou falar somente de multiplicação e as propriedades da multiplicação, certo? Que é importante, vai ser falar de grau também, tá? Aí na última aula eu vou deixar para a gente falar de divisão de polinômios, tá? Porque a parte de divisão ela é grande e eu quero tratar dos dois métodos, o método da chave e o método de Descartes, tá bom? São os dois métodos mais comuns. E falar de alguns teoremas decorrentes da definição. E como eu disse, em 3 aulinhas a gente consegue finalizar essa parte de polinômio. Beleza? Bom, gente, pois é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Deixa o like aí, né? E aí, como essa semana a gente não vai ter o nosso momento de dúvida, né? Como eu coloquei lá no Classroom. Mas na próxima semana a gente vai ter, como é padrão, como é costume. E é isso. Qualquer dúvida, tragam na próxima semana, tá bom? Abraço, tchau, tchau.